Oi, 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 meus amores, e aí, tudo bem? Estamos de volta, né? Que maravilha! Deus abençoe cada um de vocês. Falando para vocês aqui que a saudade continua, cada dia aumentando mais. E na aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho sobre o Rococó, esse movimento artístico que invadiu tanto o mundo das artes quanto da literatura. E que ele é uma continuação do barroco de uma forma diferente. Então, bora aprender! Bom, pessoal, como eu já anunciei, na aula de hoje nós iremos aprender sobre o que é o Rococó, que ele foi um movimento artístico nascido no século XVIII na França, que no contexto histórico de iluminismo, o século das luzes, esse estilo opõe-se ao barroco e realiza a transição para o neoclassicismo, que também vai ser um outro estilo que também nós iremos estudar um pouquinho mais à frente, beleza? Então, portanto, ele é aristocrático, ele valoriza o hedonismo, a ornamentação e ao contrário do exagero barroco. Privilegia os temas, leveza e as cores claras. Na arquitetura, a preferência por linhas curvas e simplicidade. Na pintura, vai predominar as cores suaves e a temática bucólica. Na escultura, sobressai a delicadeza das linhas. Artistas como Balthazar Neumann, que era um arquiteto, Jean-Honoré Fragonard, pintor, e Ignaz Gutter, que é escultor, foram destaques no período. Já no Brasil, o principal nome é Aleijadinho, que é Antônio Francisco Lisboa, porque, como eu já falei, ele fazia parte do barroco. Só que aqui no Brasil, o rococó ele passou a ser misturado com o barroco, ele não se diferenciou como na Itália, então ele passou a ser uma continuação. Então por isso que eu citei Aleijadinho também como um nome do barroco e do rococó, beleza? Então, no contexto histórico do rococó, ele se apresenta no Brasil elementos religiosos associados ao barroco, portanto, influenciados pelo contexto da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica. Ele surgiu no período de transição entre o barroco e o neoclassicismo. Assim, ele sofreu influência do iluminismo, que surgiu no século XVII, ou melhor, que surgiu no século XVIII, movimento que defendia a razão, a liberdade individual, a educação, a igualdade, a fraternidade, o progresso, o Estado laico, o governo constitucional, o fim do absolutismo, o método científico e a simplicidade. E as principais razões do rococó são as seguintes. O rococó ele é considerado um desdobramento do barroco e realiza a transição para o neoclassicismo. Então, dessa forma, possui as seguintes características: antibarroco, aristocrático, hedonista, valorização da delicadeza, culto à beleza, temas leves, decorativo, preferência por linhas curvas, assimetria, presença de cores claras, frívolo, ornamental. Então, tudo isso são características do estilo rococó, tá bom? Então, na França, a arte do rococó é marcada por linhas sinuosas e temas bucólicos. Assim, a natureza é usada como símbolo de perfeição e de beleza. O objetivo é provocar o prazer no receptor. Nessa perspectiva, ele se mostra uma arte funcional e já em Portugal, na Alemanha e no Brasil, a temática religiosa é contraditória e assimilada.
Na arquitetura, a elevação de parede do quarto do príncipe Roland no Hotel de Saint-Gaulle, Paris, arquitetura e decoração de interiores, chama a atenção as curvas e as linhas claras. Há também a preocupação da luminosidade dos ambientes, além do uso de espelhos. O projeto arquitetônico ele pretende construir interiores requintados em contraposição à simplicidade da estrutura externa. Um traço de oposição ao barroco, que é caracterizado pelo exagero, pelo excesso de elementos. Na pintura, devido ao seu caráter funcional, a arte rococó não se prende ao clássico. Pelo contrário, é feita com a consciência da natureza transitória das coisas. Não se mostra como algo especial, intocável e eterno. Por isso, a sua pintura ela é valorizada pelo hedonismo da vida terrena, ou seja, é pautada na simplicidade e no prazer. As imagens não reproduzem dramas ou grandes inspiração, mas um cotidiano deleitoso. Desse modo, a pintura é caracterizada por cores suaves, temas bucólicos, flashes de um cotidiano frívolo e sensorial. Já na escultura, ocorre a suavização das características barrocas, vai predominar o aspecto decorativo e, portanto, funcional da arte. É possível observar a delicadeza nas linhas, normalmente com curvas em S ou C. As obras possuem um tamanho bem menor do que as obras no estilo barroco. Nelas, o corpo humano vai adquirir maior leveza e elegância, assim como a arte do rococó. A temática é leve e agradável, porém, na Alemanha, Portugal, Brasil, a temática religiosa foi a que mais predominou e predomina, tá bom? No Brasil, o rococó e o barroco se misturam. Portanto, existe forte influência religiosa nas obras produzidas no país, tanto na arquitetura quanto na pintura ou escultura. Assim, no século XVIII, a arquitetura de cunho religioso é marcante em cidades como Rio de Janeiro e Ouro Preto. Por exemplo, o destaque na escultura são as obras de Aleijadinho e na pintura o rococó aparece na sutileza e nas cores suaves. Os principais artistas do barroco rococó no Brasil são Mestre Valentim, que é escultor, Mestre Ataíde, pintor, Francisco Xavier de Brito, é escultor, Aleijadinho, que é arquiteto e escultor. Já no contexto histórico vai aparecer iluminismo e as principais características são: o rococó, ela foi uma corrente que teve seu início na França, mais precisamente em Paris, em 1700. Em seguida, esse movimento se estendeu por toda a Europa, chegando à América no século XVIII. O estilo rococó nasceu da prolongação do barroco, um movimento marcado por seu caráter exuberante e suntuoso. Assim como a proposta de combater os excessos dessa corrente, o rococó seguiu promovendo a delicadeza e o refinamento das mais variadas formas, como na pintura, no design de interiores, na escultura e até mesmo na arquitetura. Buscando equilibrar o exagero ornamental do barroco, o rococó estimulou a harmonia e a moderação na decoração. Nesse contexto, também procurou se desvencilhar do barroco ao apresentar uma estética menos ligada à religião. Porque, como nós já estudamos, o barroco ele era direcionado, digamos que 100% à religião, certo? Então, propondo um estilo artístico mais delicado, principalmente em relação à decoração, a arte rococó apresentou uma conexão significativa com a aristocracia e seus valores. Essa ligação pode ser observada principalmente na pintura rococó.
No geral, prestigiava questões mundanas, como a jovialidade, a sensualidade e o prazer, promovendo também a despreocupação e a expressividade por meio de um fazer artístico bem mais leve. Intelectualmente, a arte rococó estava ligada ao caráter espirituoso e animado demonstrado nos salões do iluminismo, revelando uma oposição às características dramáticas assim expressa pelo barroco. Em outras palavras, o estilo rococó espelhou a superficialidade na sociedade aristocrática. Assim, retrucou assuntos que remetiam a essa atmosfera, abordando temas de ordem erótica, mitológica e também por meio de referência ao teatro da época. Esse movimento ele contou com características particulares, tanto em relação à arte, como ao design de interiores e na arquitetura, que foram elas: leveza dos traços, linhas curvas e delicadas, suavidade de cores, gosto pelo refinado e exótico, design elegante, paisagens e retratos de naturezas mortas pintadas nos tetos, proporções mais suaves menores, uso de elementos semelhantes ao mármore, formatos ovais, paredes e revestimentos claros, caráter intimista, representação de costumes da época. Então, em relação à arquitetura rococó, esse movimento se desenvolveu principalmente na decoração dos espaços interiores. Assim, contou com pinturas suaves em salões em formato oval. Exteriormente, os palácios promoviam um barroco contido ou então uma proposta mais clássica influenciada pelo Renascimento italiano. Um exemplo da arquitetura rococó na Europa é o Hotel de Soubise, construído por Gemini Banfrade e decorado por Nicolas Penaille em Paris entre 1736 a 1739. Então, vocês viram como essas pinturas demoravam um certo tempo para serem concluídas. A pintura rococó, ela contou com obras importantes, porém foi bastante atrelada à decoração de interiores. Logo, por apresentar cenas mundanas e temas da sociedade, ela foi bastante criticada, sendo atribuída a ela substantivos como frivolidade e superficialidade. Além disso, a pintura rococó foi acusada de expressar pouca profundidade. Então, assim, foi considerada por muitos como uma arte estritamente decorativa, certo? Então, a pintura rococó é abordada com assuntos relacionados à aristocracia, apresentando dois contextos diferentes. Um deles destacava-se da natureza e o bucolismo, assim representados por retratos de parques e jardins, e já o outro priorizava os cenários que retratavam o luxo. Feito em 1790 por Jean-Honoré Fragonard, o quadro Beijo Roubado é um dos mais célebres exemplos da pintura do rococó. Diferentemente da Europa, a arte rococó no Brasil abordou muitos temas religiosos. Feitos em 1827 pelo mestre Ataíde, a Ascensão de Jesus representa bem essa estética. Principais artistas do rococó, nós temos Jean-Honoré Fragonard, que ele foi um pintor francês, cujas obras estão entre as mais emblemáticas da arte rococó, por contar com pinturas que retratam a exuberância, o hedonismo, características principais desse estilo. Aí nós temos também Jean-Antoine Walter. Esse pintor francês foi um dos principais representantes da arte rococó e ficou conhecido por representar a sociedade aristocrática da época. Aí nós temos Giovanni Battista Tiepolo. Também esse artista ele fez de Veneza um importante centro para o estilo rococó. Suas obras apresentavam grandiosidade, elegância e leveza.
Aí nós temos François Boucher. Esse pintor francês ficou conhecido por criar retratos que exploravam ao máximo o espírito do rococó. Aí nós temos alguns legados do rococó, que são, apesar de ter sofrido penosas críticas em relação à sua superficialidade dos temas abordados em suas obras, a arte rococó é considerada uma das correntes mais emblemáticas da história. Afinal, ela deixou um legado importante, repleto de peças que exploraram temáticas leves e também por apresentar uma decoração elegante e refinada. Idealizada por Luiz Felipe Emmanuel Alaert, é uma galeria de arte virtual que prestigia o acesso à arte por meio da venda de gravuras, contando com mais de 15 mil peças. A Alaert tem como propostas promover o trabalho dos mais diversos e talentosos artistas brasileiros e latino-americanos, como Antônio Henrique Amaral, Arthur Luiz Pisa, Carlos Cruz Dias, Cildo Meireles, Ferreira Goulart, Paulo Pasta, Regina Silveira e muitos outros. Então essa foi a nossa aula falando sobre o rococó. É lógico que tem muitas outras informações sobre esse estilo. Depois a gente pode até estar vendo os principais fatos dentro do rococó. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Cheiro no coração, que Deus abençoe e até mais.